Edson Rebustini tem pastoreado a Igreja Bíblica da Paz há mais de 30 anos. Ele e sua esposa Célia têm 2 filhos, Wesley e Guilherme, e 3 netos, Ana Clara, Geórgia e Joaquim. Quando me foi falado para falar sobre coração leal e o tema desta conferência, a primeira pessoa que veio à minha mente foi Lucas. Na verdade, a primeira pessoa que eu pensei, porque eu estudei certa vez sobre a vida deste homem e a Bíblia fala tão pouco sobre ele, apenas 3 versículos sobre a vida de Lucas, mas a gente pode construir uma história em torno desses 3 versículos e que faz com que a gente entenda também como é o coração de Lucas. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas e quando a gente lê o livro de Atos também, que foram escritos por Lucas, aí nós vemos por trás da história que ele conta um pouco do caráter dele. Nós sabemos que Lucas escreveu estes 2 livros da Bíblia, embora ele não há nome do autor, nem em Lucas e nem em Atos, mas a gente chega à conclusão que foi Lucas que escreveu, e através disso nós construímos um pouquinho a história dele, tanto no Evangelho, pelas coisas que ele conta, como também no livro de Atos, por vermos que ele é companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Quando eu li aqueles versículos de Lucas pela primeira vez juntos, aqueles 3 versículos que falam sobre Lucas, e que na verdade nem foi Lucas que escreve o seu nome no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo, as 3 vezes que menciona Lucas, Paulo que está mencionando este nome, muitas vezes eu pensei também como é que, o que faz de Lucas uma pessoa especial? O que faz de Lucas um homem que o Espírito Santo escolheu para escrever um dos evangelhos mais importantes e que foi colocado aqui no cânon da Bíblia, dentre tantos e tantos e tantos evangelhos ou livros que estavam sendo escritos na época sobre a vida de Jesus? O que fez de Lucas uma pessoa especial? Eu vejo que uma das características deste homem é a lealdade, porque leal é alguém que é sincero, franco, honesto, fiel, alguém fiel e dedicado, alguém que cumpre as suas promessas. Eu poderia, várias vezes na Bíblia, a palavra leal ou fiel, ela pode ser traduzida, às vezes uma palavra na Bíblia pode ser traduzida destas 2 maneiras: alguém que é fiel, alguém que é honesto com você, alguém que cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas, alguém que é leal. E eu vejo todas estas características neste homem aqui chamado Lucas. Só para nós pensarmos uma introdução sobre os versículos que eu vou ler, o Evangelho de Lucas ele começa de uma maneira muito especial. Os 4 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Olha bem, quando a gente lê esses 4 primeiros versículos do Evangelho de Lucas, primeiramente, a gente descobre que é um homem extremamente inteligente. Ele escreve num grego dificílimo de ler e de traduzir, sendo que você pega esses versículos, até mesmo em português, é difícil você entender exatamente o que ele está dizendo aqui, porque ele é um homem inteligente. Ele escreve para alguém que ele chama de excelentíssimo
Teófilo, evidentemente uma pessoa muito importante, para ele usar esse termo excelentíssimo, e a gente vê que ele fala que havia outras pessoas escrevendo sobre a vida de Jesus, sobre aqueles fatos lá, mas que ele queria colocar em ordem, ele queria fazer uma acurada investigação, ou seja, ele queria separar aquilo que não era verdade daquilo que era verdade, aquilo que era fato daquilo que era lenda. Ele queria contar para Teófilo uma história verdadeira, por isso que ele faz uma pesquisa detalhada sobre os fatos que ele vai narrar a partir do versículo 5. Então, quando a gente vê sobre Lucas, ele não é apenas um contador de história, mas ele é uma pessoa que investiga, ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa que articula direitinho as histórias para contar para uma elite intelectual que deveria ser, digamos, os amigos deste excelentíssimo Teófilo. Mas quando ele começa a contar esta história, a partir do versículo 5, ele usa o grego koiné, ele usa um grego comum que era falado naquela época, que todos poderiam entender. Então você vê, a primeira coisa é a integridade deste homem, a lealdade deste homem, a querer escrever uma história, que ele faz uma pesquisa acurada. Com certeza para isto, ele conversou com pessoas, ele conversou provavelmente com Maria, mãe de Jesus, algumas vezes para contar a história dela, e para ouvir talvez a história de Zacarias e Isabel, que nesta época estavam mortos já, porque a Isabel ficou grávida de João Batista, ela já era de idade, o seu marido Zacarias era sacerdote naquele ano. Então a partir do versículo 5 começa: esta é a história. Então ele começa a contar nos dias de Herodes, ele começa a contar aquela história de uma maneira detalhada, inteligente que prende a nossa atenção. E ele conta aqui, ele é único nas coisas que ele conta aqui no começo. Nem Mateus, Marcos ou João contam esses detalhes. Então ele fala, por exemplo, sobre a concepção de João Batista, ele fala sobre o cântico de Maria, ele fala de Maria visitar Isabel, ele fala sobre o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, ele fala sobre Simeão indo lá no templo, e Ana profetiza para ver Jesus, enfim, ele começa a construir uma história que outros não contaram, e ele faz uma acurada investigação, uma investigação detalhada para saber realmente a história como ela é. Ele é fidedigno à história para contar exatamente como ela é. A gente vê o coração deste homem para gente simples, por exemplo, porque ele coloca aqui no seu evangelho histórias que não tem em outros evangelhos também. Ele conta, por exemplo, a parábola do filho pródigo, uma parábola maravilhosa, que o filho vai embora de casa e o pai fica lá esperando o tempo inteiro. Só Lucas conta esta história aí. Ele conta, por exemplo, a história do bom samaritano, daquele homem que ia para Jerusalém e que é espancado na estrada e fica lá largado, e alguém passa lá e cura suas feridas, e aquele homem era um samaritano. Só Lucas conta esta história aí. Ele fala, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva lá de Naim. Ele conta a história da pecadora que vem por trás de Jesus e chora os seus pés e unge os seus pés lá com um unguento, diferente de Maria, que faz isso também. Enfim, ele conta histórias de pessoas simples que seguiam a Jesus. Ele conta em detalhes, em riqueza de detalhes, que faz você entrar naquela história lá. E ele começa a contar essa história e termina lá o livro de Lucas, e depois ele recomeça a história a partir do livro de Atos, porque lá em Atos, no capítulo 1, o escritor, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ou seja, a gente descobre, quando a gente começa a ler o primeiro capítulo do livro de Atos, que o mesmo escritor de Lucas é o mesmo escritor do livro de Atos, porque ele diz que já havia escrito um livro para este excelentíssimo Teófilo. Então a gente liga que os dois livros foram escritos pela mesma pessoa. Os dois livros foram escritos pela mesma pessoa.
Só que a gente, quando passa para o livro de Atos, e a gente começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, você começa a perceber que este escritor do livro de Atos, ele é amigo de viagem de Paulo, porque no capítulo 16, ele muda a linguagem, ele se coloca nas viagens de Paulo. Por exemplo, no capítulo 16, quando ele encontra Paulo lá em Troade, tem aquela visão de um homem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir do versículo seguinte, Lucas ele fala: então nós passamos para tal lugar, então nós navegamos para tal lugar. Ou seja, a partir do capítulo 16 do livro de Atos, o escritor do livro, ele se coloca na história também. Ele fala que ele está viajando com Paulo, ele usa o nós, ele fala estávamos, íamos, navegávamos, ele se coloca no lugar também. Só que no capítulo 16, quando eles chegam na cidade de Filipos, e Paulo e Silas são presos, porque expulsam demônio. Paulo expulsa o demônio de uma moça que é liberta e que para de dar lucro aos seus senhores, e então prendem Paulo e Silas numa prisão, e lá à meia-noite Paulo e Silas estão lá cantando e adorando ao Senhor, quando vem um terremoto, e o carcereiro pega a espada, porque as celas são abertas, ele pega a espada querendo se matar, e Paulo fala: não faça isso, que nós estamos aqui. E aquele homem trêmulo fala para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ali em Filipos começa uma igreja. Ali Paulo, eles oram na beira do rio, onde Lídia está lá, e Paulo deixa a Lucas ali naquele lugar, porque a partir do capítulo 17 volta a falar de uma maneira impessoal, volta a falar tipo assim: Paulo e Silas, então eles vão para tal lugar, e eles em tal lugar, e eles ali, e eles vão para lá. Ou seja, ele se tira da história, ele não está mais lá naquela história lá no livro de Atos, ele volta a entrar na história em capítulos seguintes, na terceira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo vai para a terceira viagem missionária, e Paulo chega na cidade de Filipos, onde ele havia deixado Lucas 6 anos antes. A partir dali, no capítulo 18 do livro de Atos, a gente volta a ter aquela linguagem de que então fomos para tal lugar, então chegamos a tal cidade, então navegamos para tal lugar. A partir do capítulo 18 a gente vê que, no final do capítulo 17, a gente vê que ele se junta a Paulo novamente, e a partir daí ele não se separa mais de Paulo até o fim do livro de Atos, que é a primeira prisão de Paulo lá em Roma, e depois não se separa mais de Paulo até o final da sua vida. A gente vê que o escritor de Atos então é um amigo de Paulo, e a gente chega à conclusão de que foi Lucas, justamente por eliminação. Nós começamos a eliminar as pessoas. Por quê? Porque ele usa aquela linguagem de nós estávamos, nós fomos, nós navegamos, como fala lá no final do livro de Atos, que ele fala: nós caímos na ilha de Malta, nós fomos dar na ilha de Malta, nós tomamos um navio alexandrino, quando Paulo foi para Roma, lá nós embarcamos no navio. Ele se coloca no lugar. Mas em alguns textos do livro de Atos, ele cita nomes. Por exemplo, ele fala então Silas e Timóteo, aí você elimina Timóteo. E Priscila e Áquila foram para tal lugar, você elimina Priscila e Áquila. E aí você vai eliminando os amigos de Paulo, e sobra Lucas, que a gente vê então que foi Lucas que escreveu o livro de Atos, e foi Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas também. Por isso a gente começa a entender o coração desse homem, que não quer grandezas para si, mas ele quer escrever uma história verídica depois de acurada investigação, e ele vai contar a história desde João Batista, concepção de João Batista, até o final da primeira viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 28, e ele vai percorrer uma história aí sobre Jesus e sobre a igreja, durante mais ou menos 60 anos de história ele conta.
tornando-se o segundo maior escritor do Novo Testamento depois do apóstolo Paulo. Ele é o único escritor gentil que não era judeu, e a gente vê em Colossenses que ele não era judeu, porque Paulo fala que dos amigos dele, ele cita alguns amigos e fala, esses eram da circuncisão, significando que Lucas e os outros não eram judeus. Ele é o único gentil a escrever o Novo Testamento, algum livro do Novo Testamento, e ele é o único que escreve, é o segundo maior escritor do Novo Testamento depois do apóstolo Paulo, e ele era um gentil, e a gente vê o coração dele, na maneira como ele escreve. Nós vemos que Paulo pegou muitas coisas dele, da maneira que Lucas talvez conversou com Paulo várias vezes, e a gente vê Paulo entendendo algumas coisas nas suas cartas, por exemplo, principalmente sobre o corpo humano, porque Lucas era médico, e a gente então vê que Lucas era um companheiro de Paulo leal. Agora, as 3 vezes que aparece o nome de Lucas no Novo Testamento, não foi Lucas que dá o seu nome, mas sim Paulo que o menciona. Primeira vez lá em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, aparece lá, Paulo está preso em Roma, lá em Atos 28, é a primeira prisão de Paulo na cidade de Roma. Ele está preso em uma casa alugada, porque naquela época lá as prisões romanas eram tão lotadas que Paulo, por ser cidadão romano, ele tinha direito de, se ele tivesse condições financeiras, manter a sua casa, manter um lugar, manter os soldados que ficariam lá acorrentados a ele, e se ele pudesse pagar, ele faria isso daí. E com a oferta de irmãos da igreja de Filipos e outros, ele conseguiu lá ter uma casa alugada e ficar preso em uma casa lá no livro de Atos, no capítulo 28. E dali ele escreve as chamadas cartas da prisão, que é Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon. E nesta carta em Colossenses ele fala, Lucas está lá com ele, ele manda saudações para os irmãos da cidade de Colossos, e ele menciona algumas pessoas ali que estavam com ele, e dentre estas pessoas ele menciona a Lucas, e ele diz assim, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Primeiramente, a gente descobre que Lucas era médico, e Paulo fala, um médico não é qualquer médico, Paulo fala, o médico amado. Verdade, muitas pessoas consideram a sua reputação a coisa mais importante da sua vida. Nós ficamos demasiadamente preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito, com o que as pessoas falam, no que as pessoas falam sobre nós, ou imaginam sobre nós. Nós gostamos de ter uma imagem positiva diante das pessoas, mas na verdade a gente vê que isto não é uma preocupação de Lucas, porque ele está lá com Paulo, um prisioneiro do Império Romano. Ele está com Paulo, que agora está debaixo da tutela de soldados romanos. E Lucas ele não se envergonha de ser amigo de Paulo, ele não se envergonha de estar lá com Paulo. Ele era um médico, ele poderia estar fazendo outra coisa, ele poderia estar tratando de doentes, ele poderia estar na sua cidade. Segundo um fragmento achado no ano 160, 180, da época depois de Cristo, fala que Lucas era da cidade de Antioquia, e ele poderia estar lá trabalhando e ganhando seu dinheiro, mas na verdade ele está com Paulo nesta viagem. Ele arrisca a sua vida por causa de Paulo, ele arrisca o seu nome por causa de Paulo, ele não coloca a sua reputação à frente das coisas, porque para Lucas a lealdade a alguém, ao seu amigo, a uma pessoa, estava acima da reputação que ele poderia ter. Então para ele a lealdade àquele seu amigo, a quem ele trabalhou por mais de 20 anos, era mais importante do que o que iriam pensar a meu respeito.
A verdade, nós somos muito assim. As pessoas muitas vezes, quando, digamos, você colocar hoje, em que um amigo seu de repente vai preso e é envergonhado diante da sociedade lá fora. O pastor, um amigo, ele foi preso porque ele ama a Deus, ele ama Jesus, e muitas vezes as pessoas abandonam e com o tempo esquecem aquela pessoa e não vão visitar aquela pessoa. Muitos não querem se expor para ver aquela pessoa, mas Lucas, ele estava lá, não preocupando com a sua reputação, porque para ele lealdade é mais importante do que o que pensam ao meu respeito. Segundo versículo que fala sobre Lucas é na mesma época, quando Paulo está preso lá em Roma, e ele escreve essas 4 cartas da prisão, e ele escreve para Filemon, para interceder por um escravo fujão, e lá no final da carta de Filemon, ele manda também as saudações que ele costuma mandar, e nos versículos 23 e 24 lá de Filemon, que é apenas um capítulo, Paulo ele diz assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então olha só, a segunda coisa que a gente descobre aqui sobre Lucas era que Lucas era cooperador do apóstolo Paulo. Lucas era médico, mas ele escolheu trabalhar com Paulo. Ele escolheu deixar as coisas da sua vida para trabalhar e servir a Paulo. Ele escolheu deixar os seus sonhos para trabalhar com Paulo. Ele escolheu deixar de lado os seus projetos e os seus planos para seguir aquilo que ele entendeu que eram os chamados de Deus para a sua vida. E ele queria ser leal aos chamados de Deus para a sua vida. E ele iria seguir este homem que era o homem de Deus, que ele sabia que o Senhor havia colocado sobre ele. E então Lucas, ele deixa a sua carreira, digamos, de médico, para ser um cooperador de Paulo, para estar com Paulo, para viajar com Paulo. Ele é feliz em fazer isso daí. A gente vê que esta palavra é de serviço, cooperador, que ele servia a Paulo. Ele não se importava de fazer isso daí. A gente vê que ele não tinha ambição nenhuma, porque a gente vê que ele é um escritor, exímio escritor, historiador, um dos melhores da história da humanidade. Quando você lê o Evangelho de Lucas e você lê o livro de Atos juntos, e você tem uma história, cobertura de uma história de aproximadamente 60 anos, os detalhes que ele coloca da época, de governantes e tudo isso daí, a gente fica impressionado com a inteligência deste homem. Ele poderia escrever, talvez, depois da morte de Paulo, um livro contando as histórias, por exemplo, aventuras que passei com o apóstolo, e vender e ganhar dinheiro com aquilo, mas a gente vê que Lucas, ele se contenta em ser o assistente, em ser o servidor, em ser um cooperador, em ser um servo. Ele coloca a sua vida para que Paulo pudesse exercer o seu ministério. O que fazia um cooperador? Um cooperador poderia fazer várias coisas, atender pessoas no lugar de Paulo, quando Paulo estava cansado. Ele poderia ajudar Paulo com alimentação, ele poderia ajudar Paulo em limpar as coisas, a tenda onde eles usavam nas viagens. Ele poderia servir a Paulo de várias maneiras, mas a alegria de Lucas, a gente vê que ele deixou para trás os seus próprios sonhos para acompanhar aquele homem de Deus lá. Eu gosto muito de história. Eu me lembro que uma das primeiras histórias de grandes evangelistas ou avivalistas, heróis da fé que eu li, foi a vida de Charles Finney. Eu li muitas e muitas vezes as histórias de Charles Finney, que foi talvez um dos maiores avivalistas da história da igreja. Certa vez eu estava no estado de Nova York, e estava bem no interior do estado de Nova York. Eu me lembrei que Finney havia tido o seu ministério ali naquele estado, grande parte do seu ministério ali. E então eu peguei a relação da cidadezinha, das pequenas vilas, onde Finney, por exemplo, se converteu, onde ele começou a pregar, a cidade que ele ia para a floresta para orar e jejuar. E os meus filhos ainda pequenos, eu fui de vila em vila, pequenos lugarejos,
vilarejos escondidos, quase que no meio do nada, e ali eu fui acompanhando a história, a cidade que Finney pregou, e pessoas caíam dos bancos a ouvir o seu sermão, a unção que ele tinha, o poder do alto que estava sobre a sua vida, algo impressionante. Mas quando você lê a biografia de Finney, você descobre que havia 2 pastores que a princípio eram quase que invisíveis. Um deles chamado Abel Clary e o outro Daniel Nash. Eles eram pastores de igreja. E quando eles começaram a ver os avivamentos que havia através da vida daquele homem chamado Charles Finney, que era um advogado extremamente inteligente, eles deixaram o seu ministério de lado e começaram a viajar para orar pela vida de Finney. Então eles descobriam onde Finney ia, e eles pegavam, e iam para aquela cidade ou vilarejo, e eles se instalavam em um pequeno quarto de hotel, às vezes um mês antes, e começavam a orar e jejuar, e orar e jejuar por aquela pequena cidade, falando, clamando a Deus: Senhor, quando o Finney pregar, que haja conversões, que haja centenas delas. E quando eles sabiam que Finney estava para chegar na cidade, era hora deles arrumarem a mala deles e partirem para o próximo vilarejo e orarem naquele lugar. A mesma coisa, eles sempre iam à frente de Finney sem nem mesmo encontrar com Finney, mas eles sentiram um chamado no coração deles para servir aquele homem que Deus estava usando. Eles entenderam, Deus colocou unção sobre a vida deste homem, e nós podemos ajudá-lo, e nós podemos servi-lo. E foi exatamente isto que Lucas fez com a sua vida. Ele resolveu servir ao apóstolo Paulo. Certa vez perguntaram a um maestro qual era o instrumento mais difícil de tocar em uma orquestra, e ele respondeu: o segundo violino. E a pessoa perguntou para ele: mas por quê? Ele falou: porque todos querem tocar o primeiro violino. É difícil alguém que está contente apenas em estar em segundo plano. É difícil achar alguém que é realmente feliz e que está feliz em servir aquela pessoa, e mesmo que o seu nome não apareça em lugar nenhum, ele quer estar fazendo o que Deus o chamou para fazer. Ele quer ser leal a Deus e ao chamado de Deus para a sua vida, e servir alguém que Deus está usando. E a gente vê que este era o coração deste homem chamado Lucas. Terceiro texto que nós lemos sobre ele está em 2 Timóteo, no capítulo 4, que é a última carta do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4, nos versículos 9 em diante, diz assim: Timóteo, olha só, Paulo ele está preso na cidade de Roma, agora a sua segunda prisão. Em Roma, ele já havia sido preso em outros lugares, em Cesareia de Filipe, por exemplo, mas ele está preso aqui em Roma. Ele sabe que vai morrer. Segundo Timóteo, a sua última carta, Timóteo era pastor na cidade de Éfeso, ele havia deixado Timóteo lá, e ele sabe que vai morrer, ele escreve aqui: quanto a mim, estou sendo já oferecido por oferta, por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia que o tempo da partida dele estava próximo, sabia que iria morrer. E ele fala que eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Sempre ele fala isso no passado: eu combati, eu guardei, eu completei. E ele fala: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então a gente lê 2 Timóteo como a última carta do apóstolo Paulo, e ele fala aqui que o desejo dele era que Timóteo fosse vê-lo. Ele fala: procura vir ter comigo depressa, porque ele sente falta de amigos ali, ele sente falta dos seus amigos mais próximos. Porque na verdade na vida, queridos, a gente conhece pessoas e a gente fala: tem um amigo lá na escola, eu tenho um amigo em tal lugar. Na verdade são apenas colegas, são pessoas que nós conhecemos, trocamos palavras ocasionalmente. Há outras pessoas que nós nos encontramos ocasionalmente em nossa vida, às vezes numa festa de aniversário, às vezes em algum evento especial, nós os chamamos de amigos. Mas a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E estas pessoas andaram com Paulo, viajaram com Paulo por muitos anos.
E Paulo agora, ele deixou alguns em alguns lugares. Ele diz aqui no versículo 10 que porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Olha, ele na verdade, ele deixou vários dos seus amigos em alguns lugares. Ele diz no versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Ele fala no versículo 20, ele fala assim, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Ou seja, a equipe de Paulo, ele foi deixando cada um em um lugar. Ele fala aqui de Demas, que amou o presente século e que foi embora para Tessalônica, e que só Lucas estava com ele ali naquela hora. Paulo estava preso no que nós conhecemos hoje como uma prisão marmentina lá em Roma. Não era uma prisão comum, queridos, era um buraco, na verdade, na terra. Geralmente as prisões, naquela época, eram buracos, e colocavam uma tampa para deixar a pessoa lá num quarto, num buraco lá. Paulo era um prisioneiro considerado perigoso, por quê? Porque Nero havia atacado fogo na cidade de Roma e havia colocado a culpa nos cristãos, e os cristãos estavam sendo perseguidos. Pedro foi preso, crucificado de cabeça para baixo, e não sei se antes de Paulo ou depois da morte de Paulo, mas os cristãos estavam fugindo de Roma, debaixo da perseguição de Nero, porque temiam pelas suas vidas. Era um tempo de extremo perigo, e sendo que Paulo fala que na minha primeira defesa ninguém esteve lá, porque era muito complicado estar ali, era arriscar demasiadamente a sua vida. Mas quando Paulo fala que ele estava sozinho, ele fala, somente Lucas está comigo, somente Lucas está comigo. Os judeus, eles diziam assim, que a lealdade é um dos pilares que sustentam o real valor de um homem. É difícil achar pessoas leais nos momentos difíceis da vida. Nós estamos mais acostumados com a deslealdade do que com a lealdade. Nós estamos acostumados a pessoas que falam para nós, olha, eu te amo, você é muito importante na minha vida, e eu nunca vou deixar você. Mas nós estamos acostumados a sermos deixados, a sermos traídos. Às vezes até mesmo pastores cuidam de uma pessoa, aquela pessoa se converte debaixo da sua pregação, ele cuida da vida dela, ele a visita, ele aconselha, ele às vezes a leva para a sua casa, e está com ela, e ora por ela, e abençoa a sua família, e de repente, no momento, desapareceu, sumiu, por algum motivo, razão, enfim. A vida é assim, pessoas entram em nossa vida, pessoas saem da nossa vida. Mas Lucas, ele decidiu estar com Paulo o resto da sua vida. Ele decidiu servir a Paulo o resto da sua vida. Ele decidiu estar com Paulo. Sabe, alguém falou o seguinte, a aquisição de um amigo leal e constante não é difícil quando nós o buscamos entre os cães. É verdade, os cães são, eu tenho 2 deles, e os cães são exemplo de lealdade. Há uns dias atrás, aconteceu um fato que eu vi na televisão, que eu fiquei até emocionado, de uma mulher, eu acho que foi na Austrália, ela ficou muito doente, e a ambulância parou na porta da casa dela, e passou na televisão, no jornal, e a pegaram e a levaram para o hospital. E o seu cão Golden, que ela tinha, saiu correndo atrás da ambulância, e passou no jornal lá, o motorista da ambulância filmando com o celular, e mostrando o cachorro correndo atrás da ambulância, por quilômetros até chegar no hospital. E quando chegou no hospital, entraram com ela, e a porta se fechou, ali, aquela porta automática, o cachorro ficou do lado de fora, ali sentadinho, ali olhando para dentro, que é um símbolo de lealdade. Lealdade é alguém que fica quando todos saem. A lealdade é alguém que está lá conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. E isto foi o que aconteceu com Lucas, porque a Bíblia fala, Paulo fala em Coríntios, que ele passou por fomes, por nudez, por perigos na cidade, por perigos no campo. Ele falou que ele passou por perigos entre os judeus, por perigos entre os irmãos. Ele falou que foi açoitado, ele passou por naufrágio, ele passou por apedrejamento, ele foi dado como morto. E a gente sabe, Lucas estava lá
lá todo esse tempo ao lado do apóstolo Paulo, não deixou por nenhum motivo, e agora que ele arrisca a sua vida, ele pode ser preso e morto também, mas ele talvez estaria pensando: e se Paulo precisar de mim? Deus me colocou aqui neste lugar, e se Paulo precisar que eu esteja ao seu lado? Sabe por quê, queridos? Porque algumas vezes o amigo leal não é aquele que fala. Às vezes o amigo leal é aquele que não fala. Às vezes até no silêncio dele, ele oferece o ombro para nós colocarmos a nossa cabeça. Ele nos ouve quando nós contamos as tristezas. É alguém que está lá, às vezes mesmo sem palavras, para nos dar um abraço, para simplesmente estar ali ao nosso lado no momento difícil da vida, sabe? Às vezes eu passo numa penitenciária aqui em São Paulo, aqui próximo, e quantas vezes eu passo lá, às vezes muito cedinho, 6 horas da manhã já passei, ou no final do dia, mas geralmente bem cedinho, de manhã, quase de madrugada, aquela fila de pessoas, na sua maioria mulheres, e com certeza na sua maioria mães, que estão lá com uma sacolinha na mão, para visitar o seu filho que está preso, e que às vezes vai entrar ali para levar alguma coisinha, enfim, levar uma roupa, e ela passa por uma revista minuciosa, às vezes tem que tirar a roupa, enfim, passa por momentos até de humilhação e de vergonha, mas ela quer lá ver o seu filho, geralmente a mãe, porque nesses momentos aí a maior parte dos presidiários, eles vão falar que todos o deixaram, os amigos foram embora, ou coisa assim. Na verdade era um tempo de extrema dificuldade, e Lucas escolheu ficar ali ao lado daquele homem que ele serviu por tantos anos, e que ele reconhecia na vida de Paulo a unção, o chamado de Deus para a vida dele, e ele resolveu ficar quando não havia ninguém, e Paulo se sente sozinho, e ele fala: Timóteo, venha o mais rápido que você puder, venha antes do inverno chegar, venha logo, porque todos foram, cada um foi para um lugar. Demas amou o presente século e foi para Tessalônica. Só Lucas está aqui comigo. Dos companheiros de Paulo, só Lucas ficou ali naquele lugar. É difícil achar alguém que arrisque a sua reputação para nos socorrer. É difícil achar alguém que arrisque a vida para nos servir, arrisque os seus sonhos, a sua carreira, o seu ministério, o seu futuro para nos servir. É difícil achar alguém que quer ficar ao nosso lado quando todos vão embora. É difícil achar alguém que abra mão dos seus sonhos, da sua carreira, simplesmente para estar ao nosso lado. Pergunta é: quantos amigos nós temos? Hoje em dia nós temos o hábito de falar, por causa de Facebook, coisas assim: eu tenho tantos amigos. Eu, por exemplo, tenho 3 Facebooks. 5.000 em um, 5.000 amigos em outro, só aí são 10.000 amigos. Na minha fanpage tem 110.000 pessoas. E eu não escrevo quase em Facebook, eu não me envolvo muito nas redes sociais. Mas quantos amigos você tem? Eu tenho tantos amigos, mas será que você consegue encher esta mão de amigos que vão estar lá quando todos saírem? Amigos que vão estar ali, vão chorar com você, vão alegrar-se com a prosperidade da sua vida, porque muitas vezes é mais fácil chorar do que se alegrar, que não vão ter ciúmes do seu sucesso, da sua prosperidade, da bênção de Deus sobre a sua vida, que vão festejar as suas conquistas, vão se alegrar porque você está progredindo mais do que ele. Será que você tem amigos que vão ficar felizes de você crescer mais do que eles, e que vão estar ali simplesmente para ajudar você, a empurrar você mais para cima? Até Roberto Carlos cantou: eu quero ter 1 milhão de amigos. Bem mais forte poder cantar. As pessoas querem amigos, mas é difícil achar alguém que você fale: aquele é meu amigo leal, aquele é meu amigo para todas as horas, para todos os momentos da vida. E Lucas foi esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Ficou com mais de 20 anos servindo o apóstolo Paulo. Segundo o fragmento muratoriano do ano 160, fala que Lucas, ele morreu com 84 anos, e fala que Lucas, depois da morte de Paulo,
Sim, porque Paulo morreu aqui. Esta foi a última carta de Paulo, segundo a tradição. Pegaram a Paulo e levaram para fora da cidade, colocaram um capuz nele, uma carruagem seguiu pelas ruas de Roma e fora da cidade cortaram a sua cabeça. E esse fragmento diz que Lucas, depois disso, ele foi pastor de uma igreja, ele nunca se casou, não teve filhos, e que ele morreu com 84 anos, martirizado por pregar o evangelho. Lucas não fez um nome para si, Lucas não contou uma história para si, Lucas não menciona o seu nome em seus escritos uma única vez. As 3 vezes que aparece o seu nome foi Paulo que fala, médico amado, meu cooperador, e só Lucas está comigo. Sabe, queridos, nas dificuldades da vida é difícil achar alguém que esteja perto da gente. Nas dificuldades da vida é muito mais difícil encontrar alguém. É difícil encontrar alguém que esteja conosco nos barcos no meio da tempestade. Na verdade, a praia enche quando faz sol. E a gente geralmente tem muita gente ao nosso redor quando tudo está bem. E nestas horas que as pessoas precisam ver realmente amigos de verdade. Sabe, a gente, nesta carta que Paulo escreve em 2 Timóteo, ele fala 2 vezes para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. E ele fala também no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Porque quando o inverno chegasse, não tinha como atravessar o mar Mediterrâneo por causa do gelo, da neve. E ele teria que esperar mais 3, 4 meses. E por isso Paulo fala, olha, procura vir ter comigo antes do inverno, porque quando o inverno chegar, você não vai poder mais viajar. E Paulo sabia que ele estava para morrer, e que se Timóteo não fosse naquele momento, quando Timóteo chegasse 4, 5, 6 meses depois, Paulo talvez já estaria morto. E eu fico pensando, o que Timóteo faria se falasse, não, eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo agora para o meu amigo, e eu vou esperar passar o inverno, e depois eu vou viajar para encontrá-lo. E depois de 6 meses, Timóteo saísse de Éfeso e navegasse em direção a Roma. E quando chegasse lá em Roma, procurasse os irmãos da cidade, perguntando, vocês sabem onde Paulo está? Onde é a prisão que ele está? E os irmãos talvez falassem para Timóteo, olha Timóteo, Paulo, todas as vezes que nós ouvimos, irmãos da cidade, não eram cooperadores de Paulo, mas irmãos que conheciam a Paulo, que Paulo menciona irmãos na cidade de Roma, que manda saudação para Timóteo aqui. Olha, na verdade, Paulo, às vezes que nós ouvimos, ele perguntava, e Timóteo? Timóteo não veio ainda? Cadê Timóteo? Eu estou esperando, eu estou com saudade do meu filho na fé. Talvez quantas vezes ele poderia ter perguntado de Timóteo, e Timóteo poderia ter pensado, puxa, eu não vim quando Paulo precisou de mim. Sabe, queridos, quando um amigo precisa da gente, a gente mostra lealdade em estar lá do lado dele, nos momentos difíceis da vida. Aquela pessoa que viaja para nos encontrar no meio de uma tempestade que estamos passando, aquela pessoa que deixa os seus afazeres para sentar ao nosso lado e tomar um café conosco nos momentos difíceis que estamos enfrentando, ou aquela pessoa que sai do seu trabalho e vai para a nossa casa para comemorar uma vitória que nós tivemos. Nós precisamos de gente assim. Sabe, eu sou pastor e eu tenho colocado na minha vida uma prioridade de visitar pessoas em hospitais e visitar pessoas, às vezes, em lugares que elas se sentem mais solitárias. Como pastor, eu sinto que eu preciso fazer isso daí. Eu quase não vou em festa de casamento. Quando eu faço casamento, geralmente eu faço e vou embora. E não há nenhum problema em ir em festa de casamento. Jesus foi em festa de casamento. Mas, às vezes, eu vou em lugares que eu vejo que a pessoa realmente está precisando de mim naquele momento. Só para eu terminar, eu estava voltando de viagem dos Estados Unidos, eu e minha esposa. Nós descemos no aeroporto de Guarulhos, e quando nós pegamos o ônibus do avião até o terminal, ali no ônibus, com as malas no chão, eu liguei o meu celular e começou a apitar o WhatsApp de mensagens, de pessoas que me mandaram mensagens. E uma delas chamou a minha atenção, eu li ali no ônibus mesmo, e alguém estava falando, pastor, você se lembra do meu pai? Ele foi da Bíblica há muitos anos, e fazem uns 15 anos que ele não vai lá, que ele mudou-se, está congregando em outro lugar. Ele está muito doente, desenganado pelos médicos, ele está internado em estado gravíssimo, com câncer, não tem mais nada para fazer. Por favor, ore por ele, se caso você se lembrar dele. E me deu o nome. Claro que eu me lembrava,
Na hora veio o rosto daquele irmão, era sábado pela manhã, eu mandei uma mensagem para esta moça, falando para ela, me passa o hospital onde ele está, amanhã eu não consigo, domingo nós temos cultos na igreja, eu passo o dia na igreja, mas na segunda-feira eu vou visitar o seu pai. E na segunda-feira eu saí da minha casa, tardezinha, e cruzei a cidade de São Paulo para ir num hospital muito simples, um hospital assim, municipal, um hospital muito simples. Cheguei lá, foi até difícil eu entrar, porque já eram 7 horas da noite, e a pessoa falou, não, esse não é o horário de visita. Eu falei, não, mas eu sou pastor, mas não pode entrar, lá é um lugar que as pessoas estão lá, estão em um estado muito grave e tal. Enfim, por fim falei com o supervisor tal, e me deixaram entrar lá. E eu me lembro que eu entrei naquele lugar, e tinha outras pessoas ali também, em estado grave, e ele estava assim numa cama virado, e quando eu entrei, ele ouviu o barulho de passos e virou um pouquinho a cabeça, e quando ele me reconheceu, eu vi que começou a chorar, escorrer lágrimas dos olhos dele, e ele falou, pastor. E eu cheguei, o abracei, e fiquei ali do lado dele, conversei com ele, orei com ele, demos risadas, e ele me ouviu, e lembramos de tempos antigos que ele estava na igreja. Enfim, eu saí dali. A família dele nem imaginava que eu iria visitá-lo, só quando eu falei que iria visitá-lo. E quando eu saí dali, acho que passou uns 2 dias, a filha dele me mandou uma mensagem falando que ele havia partido para o Senhor, mas que ele estava tão feliz por eu ter estado lá com ele. Eu vejo que, sabe, queridos, amigo é alguém que realmente está disposto a estar conosco nos momentos mais difíceis da vida, quando o inverno chegar, e antes do inverno chegar, nós às vezes precisamos fazer algumas coisas, para que a gente não se arrependa depois, de falar, eu não fui, eu não orei, eu não estive lá, eu não falei, eu não estava ao lado desse amigo no momento que ele mais precisava. Somente Lucas está comigo. Lucas jamais abandonou a Paulo, isto é lealdade. Ele foi leal a Deus, foi leal em construir uma história, foi leal à palavra de Deus, foi leal ao seu chamado, foi leal em servir, em cooperar, foi leal em estar presente com Paulo nos momentos mais difíceis da vida, quando não tinha muita coisa para fazer. Ele não poderia livrar a Paulo da prisão, ele não poderia livrar a Paulo da morte, mas ele estava lá presente. Pelo menos Paulo sabia que do lado de fora daquela prisão, ele tinha um amigo que o amava e que era leal a ele. Somente Lucas está comigo. É isto que Deus quer para a minha vida, para a sua vida também. Deus abençoe vocês.